SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Criação, Professor Enoque Bonfim. Formas de refletir sobre leitura e escrita através do SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Olá, passando aqui hoje no nosso canal Alfadesenhando para deixar uma nova aula sobre o uso do Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, SIAA, utilizando o ícone desenho da laranja. Então, vejamos que nessa série, que eu estou trabalhando já algumas 3 postagens sobre o ícone desenho da laranja, na formação de esquemas icônicos para se transformar em palavras, nós já vimos a letra C, a letra D e a letra G ou G. Hoje nós vamos ver uma outra letrinha que aparece a partir da transformação do desenho da laranja. Então, lembrando que vamos trabalhar sempre com vermelho a letra que vai se transformar, o ícone que vai se transformar na letra. Então, vamos lá? Nós temos aqui 4 esquemas icônicos. Vamos pensar no primeiro. Então, o desenho da laranja, o desenho da laranja, o desenho da porta, o desenho da cruz, o desenho da tesoura e o desenho da laranja. O que é que nós já sabemos? Nós já sabemos que o desenho da laranja que está em vermelho será uma letra, a letra que vai se transformar. Então, hoje nós vamos trabalhar com apagando uma folha, a outra folha e colocando aqui o talo, nós fazemos surgir a letra Q. Então, hoje nós vamos trabalhar a letra Q. Temos aqui outro desenho da laranja. Temos a porta, temos a cruz, temos a tesoura e temos a laranja. Vamos lembrar que no desenho da laranja, ainda vamos estudar mais ainda, nós temos 2 vogais. E a importância de vogais na formação de palavras na língua portuguesa é muito grande. Aqui, por exemplo, qual será a letra? Vai ser um G? Na nossa língua não dá. Vai ser um D? Não, aí só pode ser uma vogal. Quais são as vogais do desenho da laranja? São apenas 2. Ou a letra O ou a letra U. Nesse caso aqui, nós vamos transformar o desenho da laranja numa letrinha U. Então, você tem o som Q, U, Q, mas vai mudar a forma de falar por causa do outro ícone desenho da porta. Então, o desenho da porta, aqui pode ser o quê? Pode ser o F, o L, o H, não é isso? E a letrinha E. Quem tiver dúvida, vai lá no canal Alfadesenhando, se inscreva, estou sempre pedindo que se inscreva, e vai olhar o Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Então aqui vai ser uma letrinha, quem pensou na letrinha E, tá certo. Q, U, E, Q, U, E. Olha só, 3 letras formam praticamente um som. Q, U, E, Q. Desenho da cruz, qual será? Quais são as letras do desenho da cruz? Vamos pensar? Então, a letra do desenho da cruz vai ser uma vogal. Qual é a vogal que tem no desenho da cruz? Quem pensou na letrinha I, pensou bem. Então, nós temos Q, U, E, I. Q. O som do U fica quase que você não ouve. Você não diz Q, só se estiver isolado. Mas aqui, você quase que não ouve o som Q. O desenho da tesoura só podem ser 2 letras. Lembram disso? Só podem ser 2 letras. Ainda vamos estudar sobre isso mais e mais. Então,
No caso, o desenho da tesoura pode ser um K ou um X. Qual é o melhor? QI. Alguns já identificaram a palavra. Se pensou que é um X, ótimo. QI. Quem já sabe a palavrinha? Tem gente aí que já sabe a palavrinha, que já aprendeu bastante a pensar inteligentemente como sistema icônico para aprendizagens alfabetizadoras, se transformam os ícones em letras que vão dar origem às palavras. A grande vantagem do SIAA, do canal Alfa Desenhando, é que você não tem uma palavra para um esquema. Existem casos em que um único esquema icônico pode formar 20 palavras, 10 palavras, dependendo da sua capacidade de propor mentalmente, pensar inteligentemente essa transformação. Então, desenho da laranja, quem pensou na vogal O, pensou bem. Então, eu tenho Q-U-E-I, QI, X com O, Xó, Q-U-E-I, QI. Você viu que você não ouve o U. Que assim se fala que o som do U é mudo. Ou o U é mudo. QI, X com O, Xó. X com O, Xó. Queixo. E o que é o queixo? O queixo é uma parte do nosso corpo que está na cabeça, que compõe a face. Queixo. Não é? Então, vamos ao outro esquema icônico, o esquema icônico a seguir, que nós temos 5 desenhos da laranja. Mas vamos ver quais são os que vão formar a letrinha Q. Então, nós temos desenho da laranja, desenho da laranja, desenho da cruz, desenho da laranja, desenho da sucuri, desenho da laranja, desenho da laranja e o desenho da horta. Então, nós já sabemos que nós temos aqui 2 letrinhas que 2 laranjas vão se transformar em 2 letrinhas Q. Quais são as que estão em vermelho? Então, a gente sabe que aqui é um Q, apagou uma folha, outra folha, o talo, colocou o talo aqui, Q. Temos aqui também, deste outro lado, a letrinha. Apagou uma laranja, o talo, Q. Mas tem outras coisinhas, outros ícones já nos dão uma informação. Por exemplo, qual a única letra que tem no desenho da sucuri? Quem pensou aí na letrinha S, pensou bem. Então, a gente já tem alguns dados. A facilidade do sistema icônico é que você tem alguns dados que você pode ir transformando em algumas coisas. Então, aqui vai ser uma vogal. Qual é? O ou U? Vamos pensar? Vamos colocar uma letrinha U. Q-U. O desenho da cruz. Quais são as letrinhas do desenho da cruz? Tá com dúvida? Vai lá o canal Alfa Desenhando. Tá com dúvida? Vai lá e vê o SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, e você vai descobrir. Então, qual é a melhor letrinha para aqui? O Z? O T? Eu acho que pode ser. Quem pensou? O I. Desenho da laranja. Novamente. Qual será a melhor? Se alguém pensou na letrinha O, apaga uma folha, outra folha, o talo. O. Q-U-I, os. Quios.
Q-U-I-O-S. Quios. Q-U-I. Quios. Quios. Aqui nós já sabemos que é um Q, porque estava em vermelho e é a letrinha que nós estamos estudando. Qual será? Um G, um C, um D. Aqui também vai ser uma vogal. Qual a melhor vogal? Lembremos quais são as vogais que estão no desenho da laranja. São duas, o O e o U. Então aqui vai ser melhor ser um U. Então nós temos, presta atenção, nós temos Q-U-I-O-S, Q-U, Q-O-S, Q-U, qual será? Um F? Acho que não. Um L? Um H? Outra vogal, a única vogal que tem no desenho da porta. Então vai ser qual? O E. Então nós já temos aqui a formação de uma palavrinha. Q-U-I-O-S, quios, Q-U-I-O-S, quios, Q-U-E, que, quiosque, quiosque. Então o que é um quiosque? O quiosque é uma pequena, na sua origem, é uma pequena acomodação, um pequeno cômodo com a cobertura de palha. É um quiosque. O quiosque a gente vê muito nas orlas das cidades, as cidades litorâneas, as cidades que têm mar, ou em alguns casos tem os quiosques, aquelas pequenas barracas onde as pessoas têm cadeiras e sentam e ali curtem a praia, tomando um sol, né? Indo ao mar, que a gente fala praia, mas a praia é a faixa de areia. Os quiosques ficam na faixa de areia. E essa praia é beirada por um mar ou por um rio. Praia é a porção de areia. Os quiosques ficam nessa porção de areia, às vezes numa praça, em lugares comerciais. Vamos lá. O próximo esquema icônico nós temos o quê? Nós temos o desenho da laranja, o desenho da laranja, o desenho da montanha, o desenho da porta, desenho da laranja, desenho da laranja, desenho da porta e desenho da borboleta. Então vamos ver, nós temos aqui o desenho da laranja em vermelho, o desenho da laranja em preto, isso indica que aqui vai ser uma letra Q, o desenho da montanha, o desenho da porta, o desenho da laranja em vermelho, esse tem uma indicação, o desenho da laranja em preto, o desenho da porta e o desenho da borboleta. Vamos pensar. Pensando, o que é que nós temos? Nós temos dois desenhos da laranja que estão em vermelho. Isso quer dizer logo que a gente deve pensar assim, duas letras Q. Então a gente já trabalha. Apagou uma folha, a outra folha, o talo, colocou o talo embaixo, uma letra Q. O desenho da laranja. Será que vai ser uma vogal? É uma vogal. Qual será? O O ou U? Quem pensou na vogal U, pensou bem. E o desenho da montanha? Agora, antes disso, vamos pensar aqui. Vai ser que letrinha? Vai ser uma letrinha Q. Então, qual será ou a letra do desenho da montanha? Então eu vou pensar assim, quando eu estiver pensando inteligentemente, eu vou pensando assim, o desenho da montanha, quais são as letras do desenho da montanha? Ah, se eu não sei, eu vou no canal. As letras do desenho da montanha são M, N, V, W, Y e A. A é a única vogal que está no desenho da montanha. A única vogal. Aqui vai ser uma vogal. Logo vai ser uma letra A. Letrinha A. E esse desenho da porta, qual será a melhor letra?
Se for um E, vai ser quá, é. Então, não é um E. Se for um F, quá, um H, quá. Não seria melhor? Qual seria? Quem pensou na letrinha L, pensou bem. Letrinha L. Então, nós temos Q-U-A-L. Qual? Qual? Olhe bem que aqui o U aparece. Qual? Q-U-A. U-A-L. Ao. Qual? Q-U-Ao. U-Ao. Qual? Que. Qual será? Também aqui vai ser uma vogal. Qual será melhor? Novamente uma letrinha. U. E o desenho da porta. Qual será a melhor letrinha? Um F? Qual? Um L? Qual? Qual? Aqui vai ser uma vogal. E a única vogal do desenho da porta, qual é? Eu estou falando em vogal porque é importante você saber sobre a vogal, porque tem a consoante e a vogal. A vogal pode vir antes ou depois da consoante. Aqui no caso, depois de uma consoante, ou depois de uma vogal, vem uma consoante. Outra vogal. Então, qual? Uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma vogal. Qual? Que? Qual? Que o é. E a borboleta? Lembramos, vamos lá no canal ver, que o desenho da borboleta pode ser um B, um P, um R. Temos sempre que voltar ao canal, toda vez que tivermos dúvidas, ver e rever o assunto. É importante que para você desenvolver inteligentemente a leitura, você conheça a letra. Ninguém vai aprender a ler se não conhecer a letra e se não identificar o nome dela, que é o som dela. É por isso que nós temos o canal Alfa Desenhando e o SIAA, que eu criei para ajudar nisso. Qual melhor? Um B? Qual CAB? Qual é o que o é CAB? Não. Qual que o é P? Qual cap? Não. Então aqui só pode ser uma letrinha. O R. Então, nós temos Q-U-A-L, qual, Q-U-E-R, quer, Q-U-A-L, qual, Q-U-E-R, quer, qual, quer, qual, Q-U-A-L, qual, Q-U-E-R, quer, qualquer, qualquer, qualquer é, exprime muitas possibilidades. Qualquer, não é aquele certo, qualquer. Qualquer pessoa pode aprender através do canal Alfa Desenhando. Qualquer criança pode aprender através do sistema icônico para aprendizagens alfabetizadoras e adentrar, ir para a escola já sabendo ler. Depende de pai, de mãe, das pessoas interessadas no futuro deste pequeno que está sob nossos cuidados, ou do adulto que não aprendeu a ler, ou daquele que está aprendendo. Vamos para o outro esquema. Outro esquema nós temos desenho da laranja, desenho da laranja, desenho da cruz, desenho da porta, desenho da laranja, desenho da montanha, desenho da borboleta e desenho da laranja. Então nós já sabemos que aqui será uma letrinha Q, que é a letrinha que nós estamos estudando. Apaga uma folha, outra folha e o talo e coloca o talo aqui embaixo. Q. É impossível que aqui seja outra consoante. Só pode ser uma das duas vogais. Ou a letra O
ou a letra U. É por isso que é preciso estudar o canal Alfa Desenhando, assistir tudo, estudar o S, I, A, para você saber quais são as duas consoantes do desenho da laranja, o ou U. Quem pensou que aqui vai ser um letrinha U, pensou bem. QU. E aqui, a cruz? Quem pensou que vai ser a letrinha I, pensou bem. QUI. Ki. QUI. QUI. Ki. Aqui o som do U também a gente não ouve. QUI. Ki. Desenho da porta. Qual será melhor? Um L, um H, um E, um F. Bom, eu vou dizer a vocês que o melhor é um L. Q-U-I-L. Kill. Q-U-I-L. Kill. Depende do que vem aqui. Aqui também será outra vogal. Quais são as vogais? Voltando o ou U. É por isso que o sistema icônico é assim. Para você pensar O ou U. Melhor O. Q-U-I, Ki, L-O, quilo. Q-U-I, Ki, L-O, quilo. Quilo. Letrinha. Aqui vai ser uma consoante. Qual será melhor? N, V, W, Y, M. Quilo. Se for W, vai ser quilo. Se for Y, vai ser quiloi. A melhor consoante para ti é o N. Quilom. Q-U-I-L-O-M. Quilom. Quilom. Desenho da borboleta. Qual é o melhor? Um B? Um R? Ou um P? Se for um P, vai ser quilomp. Se for um R, quilom. Se for um B, quilom. Quilom. Q-U-I-L-O-M-B. Quilom. Quilom. Lomb. Quilom. Lomb. Lomb. B. E aqui só vai ser uma consoante, que vai ser a letrinha, ou uma vogal, que vai ser a letrinha O. A vogal O. Quilom. Quilombo. Q-U-I-Qui. L-O-M. Lom. Quilom. B-O. Quilombo. O que é? Quilombo. Quilombo é, historicamente, um centro de resistência dos negros contra a escravidão. E o quilombo mais famoso da história da luta contra a escravidão no Brasil é o Quilombo dos Palmares, que hoje se situa em Alagoas. Mas naquela época, essa região da Serra da Barriga pertencia ao estado de Pernambuco. Depois criou-se o estado de Alagoas e o Quilombo dos Palmares passou a ser conhecido historicamente como uma concentração de resistência contra a escravidão na Serra da Barriga, que resistiu por anos e anos à tentativa de invasão para acabar com o Quilombo. Que o Quilombo era uma resistência, era a busca do homem escravizado ou livre ou alforriado pela igualdade de direitos humanos. Então é um centro de resistência. E hoje, qualquer lugar pode ser um centro de resistência. Aqui, o canal Alfa Desenhando é um centro de resistência para a evolução das pessoas, independente de sua cor, de sua raça, de sua religião, porque as pessoas se tornam realmente livres quando elas aprendem a ler, escrever, quando elas se educam. Então, o SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, busca essa liberdade. Aqui é um quilombo de resistência. Qualquer lugar, a casa, a sala de aula, os centros sociais, as reuniões de comunidades
podem ser centros de resistência, mas a melhor das resistências é aquela onde o indivíduo aprende a ler, a escrever, a pensar, a refletir e busca ingressar, terminar seus estudos, ingressar na universidade, se tornarem doutores, mestres, estudiosos. Essa é a verdadeira resistência à educação. Em outra época foi através das armas a nossa resistência, mas hoje a resistência do povo brasileiro tem que ser educação. E para isso eu criei para vocês o canal Alfa Desenhando e o SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Uma pessoa livre é uma pessoa que compreende quem é, onde está e como deve lutar para melhorar de vida. Muito obrigado pela atenção e aguardemos o próximo vídeo. Esse é o 39º vídeo que eu ofereço a vocês. Muito obrigado.